Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, A Igreja Doméstica e a Igreja Volta para Casa. Nós vamos iniciar o capítulo Juntos e Ajustados na Igreja Doméstica. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-lo para ainda mais pessoas. Vamos continuar a leitura do nosso livro, então? Capítulo Justos e Ajustados na Igreja Doméstica. Quem escreveu foi Daniel e Roseli Rincon. A igreja manifesta sua comunhão com Deus e entre os irmãos, por meio da mutualidade. A mutualidade é a vida e o coração do ministério da igreja. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Efésios 4, 15 a 16, nessa versão é a NVI. Viver unidos e ajustados, a convivência entre irmãos é um dos grandes desafios para o homem. O que era para ser natural, intimista e fraterno, depois da queda se tornou egoísta. O eu, entre aspas, prevalece sobre tudo e todos. Os resultados são evidentes. Basta elencar os graves problemas da humanidade, entre parênteses, se conseguirmos. O corpo cristão, entre parênteses, a igreja, embora em constante crescimento quantitativo, não tem evoluído espiritualmente na mesma proporção. Koinonia é a palavra para unidade cristã. Koinonia significa comunhão. Este termo se tornou muito comum entre os cristãos, sendo utilizado no sentido de companheirismo, participação, compartilhamento e contribuição com o próximo e com Deus. Em suma, para os cristãos, a koinonia é o que interliga as pessoas com Deus, Cristo e o seu amor. Portanto, viver unido é viver em comunhão, com o Pai e com os irmãos. E o prazer dessa comunhão se dá com a prática dos princípios da mutualidade. Por isso, não podemos deixar de exercer a koinonia e a reciprocidade em amor, nas duas dimensões da igreja, na extensa e na doméstica, enquanto na igreja extensa, estes dois princípios são praticados com os cristãos em geral. Na igreja doméstica, eles são vivenciados na própria família. Alguns cristãos precisam entender melhor a questão desses dois princípios indispensáveis para uma vida cristã saudável. Quando pensamos em comunhão e mutualidade cristã, nosso pensamento, na maioria das vezes, está apenas nos irmãos da congregação. Esquecem-se de que estes princípios precisam ser vividos primeiramente com a sua família, sendo ela cristã ou não. Seu cônjuge, seus filhos, seus pais e outros familiares têm a prioridade de vivenciar o amor ao próximo, em específico aqui, a comunhão e a mutualidade, pois não há mais próximo que nossa família, que os irmãos da igreja doméstica. Esta prioridade se deve a várias razões, como, por exemplo, o vínculo consanguíneo, a responsabilidade espiritual maior para com eles e até a proximidade natural que a família tem. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que qualquer descrente. 1 Timóteo 5, 8. Vejamos como a comunhão e a mutualidade cristã se aplicam tanto na igreja extensa como e especialmente na igreja doméstica. Unidos e aliançados. A escritora Jansen afirma que ser um cristão sem comunhão com os outros cristãos na igreja doméstica é como ser um soldado sem exército, um marinheiro sem navio,
um músico sem orquestra ou uma abelha sem colmeia. A palavra comunhão é a tradução da palavra grega koinonia, que significa parceiro, companheiro ou participante. Ou como William Barclay define muito bem, um relacionamento íntimo e estreito que as pessoas aceitam entre si. Também pode ser conceituada assim: a comunhão tem a ver com aquela relação pessoal que os cristãos gozam com Deus e uns com os outros, em virtude de serem unidos a Jesus Cristo. Quem estabeleceu essa relação foi o Espírito Santo, que habita com todo cristão, unindo-o a Cristo e a todos que são de Cristo. Tem ainda o significado de vida em comum, comunicação, solidariedade, união e acordo. É a qualidade de existir em comum participação mútua. De um modo mais simples, comunhão é uma palavra composta de duas outras palavras, comum e união. Assim, pode-se dizer que comunhão significa sermos unidos de tal forma que temos coisas em comum. A comunhão cristã tem algumas características principais das quais destacamos. Comunhão espiritual. A dedicação de um tempo para orar, estudar a Bíblia, adorar e partir o pão, especialmente com os da própria casa, é o que chamamos comunhão espiritual, ou seja, permanecer no convívio uns com os outros, partilhando da mesma fé e participando ativamente da vida do outro, dos seus sentimentos, dores, angústias, alegrias e experiências, como nos mostra a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, de 19 a 21. Comunhão ou koinonia nunca é uma unidade isolada. A ideia de cada um por si e Deus por todos não tem vez no corpo de Cristo, infelizmente. Algumas pessoas insistem em viver um evangelho solitário. São conhecidas como os sem igreja, sem uma doutrina específica. Creio no que acho certo, afirmam. Sem congregar, sem liderança, sem orar uns com os outros e sem compromisso com sua família e com um grupo local. Nesse tempo de grande desenvolvimento tecnológico, já estamos enfrentando desafios. Alguns acham que podem ser cristãos pela televisão ou internet. Dizem que só assistem programas evangélicos, mas não vão à igreja. Os cristãos estão crescendo nominalmente, principalmente os cristãos não praticantes. Compartilhamento com os necessitados. Outra característica da comunhão cristã é o compartilhamento com aqueles que têm necessidades. Devemos compartilhar os bens e a própria vida com os que são menos afortunados, de maneira especial com os da própria casa. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Atos 4, 32. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas de Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si menos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. 2 Coríntios 8, do 1 ao 5. Comunhão ou koinonia é compartilhar o muito e o pouco que temos com os que não têm nada na igreja.
podemos perceber que a ausência de necessidades que a igreja primitiva experimentava não era fruto de campanhas ou correntes de oração, visando o sucesso ou a prosperidade financeira. Era porque estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Atos 2, 44 e 45. Ou seja, comunhão cristã não é simplesmente ir à igreja, cantar, ouvir uma pregação e tomar a ceia. É muito mais que um companheirismo amistoso. Comunhão é compartilhar tudo o que sou e que tenho com os outros, de maneira especial com os da igreja doméstica, porque ali é o principal local para demonstrar quem e o que realmente sou. Vamos terminando a leitura aqui por hoje. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até a próxima!